Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é Milka Paiva, professora de gastronomia da Escola da Maturidade. E hoje nós voltamos com mais uma aula prática, atendendo aí a pedidos de vocês, meus alunos, atendendo aí as necessidades dos nossos clientes. O Natal tá chegando e nada mais favorável do que nós apresentarmos para vocês aquela receitinha maravilhosa de panetone, chocotone, para vocês fazerem aí para a família, para presentear, ou até mesmo para quem quiser fazer uma rendinha extra. Então vem comigo que hoje nós vamos aprender a fazer aquele panetone caseiro, super fofinho, bem úmido. Vamos lá, pessoal. Primeiro, nós vamos precisar fazer a nossa esponja, que é aquele processo que nós fazemos de levedura com a farinha, o fermento e a água, para depois nós darmos continuidade aí à nossa massa, tá? Nós vamos precisar de 8 tabletinhos de fermento fresco, aqueles que nós compramos em supermercado. 8 tabletinhos nada mais é do que 120 gramas de fermento. Cada embalagenzinha vem 4 tabletinhos, então nós vamos precisar de 2 embalagens, 8 tabletes. Eu comprei ele fracionado na padaria, então nós vamos utilizar 120 gramas ou 8 tabletinhos de fermento fresco. Nós vamos precisar também uma xícara de água morna. Água morna é aquela que nós colocamos o dedo e não queimamos, tá? Por que nós não podemos colocar água quente? Porque a água quente, ela vai matar o nosso fermento e não é isso que nós queremos, tá? Então, a água morna, aqui eu já tenho uma xícara de água morna. Nós vamos precisar de 1 colher de sopa de açúcar, o açúcar que vai ajudar no processo e fazer a nossa esponja crescer, e 1 xícara de farinha de trigo. Então, aqui eu tenho o meu fermento, né, bem esmagadinho aí. Não precisa se preocupar em deixar ele bem esmigalhado, porque a água, o açúcar vai fazer ele derreter. Quando vocês fizerem, procurem colocar num potinho, uma travessa grande, porque essa esponja, ela sempre cresce, tá? Então, vamos colocar a nossa água morna. Uma colher de sopa de açúcar, um medidorzinho, 1 colher de sopa de açúcar. E 1 xícara de farinha de trigo. Aqui a nossa farinha. Esse medidorzinho aqui é meia xícara, então nós vamos colocar 2 medidores rente, tá, pessoal? Medidor que ele já é o tamanho exato. Então, 1 xícara de farinha de trigo. Nós vamos deixar essa esponja crescer por aproximadamente 20 minutinhos. Vai depender aí da nossa temperatura climática, né? Do nosso tempo. Com o tempo mais quente, ele tende a crescer um pouquinho mais rápido. Então, faremos a nossa esponja. Essa receita que eu vou fazer 1 quilo de farinha. Ela rende 4 panetones de 500 gramas, que são essas forminhas tradicionais. Mas quem quiser fazer, vai fazer só para família, para consumir, pode fazer metade da receita. Aí, é diminuir a proporção ao meio, tá? E vai render somente 2 panetones.
ou chocotones. Ela vai virar mesmo uma massinha bem líquida. Então, aqui nós temos a nossa esponja. Ela vai crescer aí por 20 minutinhos. Ela vai ficar parecendo uma esponjinha mesmo. Eu vou tampar com plástico filme. Aqui, pessoal, ó, passaram apenas 10 minutinhos que a nossa esponja ficou aqui crescendo. Não sei se vocês conseguem observar, ó. Nós conseguimos visualizar até as bolinhas. Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram aqui, eu mostrei pra vocês a nossa esponja super cresceu. Passaram aí apenas 10 minutinhos, tá até vazando. Eu falei pra vocês, coloquem numa travessa grande, porque vai crescer. Então, nós vamos colocar a nossa esponja na batedeira. Eu vou fazer essa receita na batedeira, mas quem não tem batedeira, uma batedeira que aguente bater massa, pode fazer na mão. Desde os primórdios, os pães, eles eram feitos à mão, então não tem problema, vai demorar um pouquinho mais para dar o ponto, mas o resultado é o mesmo. Aqui, ó, se vocês podem visualizar, está fazendo as bolinhas. Olha isso, gente. É lindo ver esse processo de fermentação. Para a batedeira, nossa esponja. Então, nós vamos colocar todos os líquidos primeiro. Nossa esponja entra aqui como líquido a princípio. Como eu falei, essa receita é para 1 quilo de farinha. Então, nós vamos utilizar aqui 8 gemas. Aqui eu tenho uma misturinha básica que eu vou mostrar para vocês. O que seria essa misturinha? 2 colheres de sopa de emulsificante. O emulsificante vai fazer com que o nosso panetone fique mais úmido, assim como 1 colher de sopa de glicerina bidestilada. Também tem a função de deixar o nosso panetone mais úmido, mais fofinho. 2 colheres de sopa de essência de panetone. Quem não quiser colocar a essência de panetone, não gosta de essência, pode colocar também raspinhas de laranja. Nós também vamos raspar colocar algumas raspinhas de laranja no nosso panetone, que ele saboriza e também fica bem gostoso. Então, vamos colocar a nossa misturinha. Aqui, nós vamos utilizar 1,5 xícaras ou 250 gramas de açúcar refinado. O antimofo, nós vamos utilizar 1 colherzinha de chá. Qual que é a função do antimofo? Ele não vai fazer que o seu panetone fique mais gostoso. Ele vai evitar que o seu panetone mofe aí durante um período de 10 dias. Não que vai deixar o seu panetone mais gostoso, mais saboroso. Não, é para evitar que ele mofe. Se você vai fazer para consumo próprio, não tem necessidade. Mas se você vai fazer para vender, para dar de presente, enfim, é interessante que vocês coloquem. Antimofo vocês compram em lojinhas de festas, de confeitaria. Ele vai, sim, depois, né, desse período, deixa o seu panetone um pouco mais ressecado, mas ele não vai mofar aí durante esse período de 10 dias. Então, 1 colherzinha de sopa, bem
sopa não, desculpa, de chá, bem pouquinho. E nós vamos utilizar 1 quilo de farinha, essa receita para 1 quilo. Como nós vamos fazer na batedeira, eu vou utilizar aqui, vocês estão vendo, o batedor gancho. Para começar, nós vamos colocar 5 colherzinhas de sopa para bater da farinha de trigo, para ir batendo aos poucos, e também 1 xícara de água morna. Como nós falamos lá no começo, no processo da esponja, essa água morna, onde nós colocamos o dedo, ela não queime, para não matar o nosso fermento. Então, 1 xícara de água morna. E vamos começar colocando aí 5 colheres de sopa da nossa farinha de trigo. Farinha de trigo, obviamente sem fermento, aí dá preferência de vocês. Eu tô utilizando farinha, uma farinha mais pura, né, da linha Premium. Então, vamos começar a bater. Nós vamos bater por aproximadamente aí uns 20 minutinhos, até a nossa massa chegar em ponto de véu. Aí eu vou mostrar pra vocês. O ponto de véu é quando nós abrimos a massa e ela não rasga, ela fica transparente. Então, começamos a bater a nossa massa. Aqui nós colocamos também 200 gramas de manteiga ou margarina, de preferência gelada. Nas demais receitas, a gente tem o costume de colocar a manteiga em temperatura ambiente, em ponto de pomada. A manteiga ou a margarina gelada, ela tem um processo de estimular mais o glúten da nossa massa. Então, nós vamos utilizar a nossa manteiga gelada, 200 gramas. Aqui nós vamos ver como tá a nossa massa. Ela fica uma massa bem pesada, tá, pessoal? Ó, como que a gente sabe se nós chegamos ao ponto de véu? Ela precisa bater mais um pouquinho, mas qual seria o ponto certo? Ponto de véu, nós vamos abrir a nossa massa e ela não vai rasgar. Aqui, ó, ainda não, porque ela tá rasgando. Se vocês sentirem que ainda está um pouquinho pegajosa, pode sim colocar um pouquinho de farinha, bem pouquinho, porque nós precisamos sovar essa massa até ela desenvolver o glúten. Então, aqui nós vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Mais um tiquinho. Quem não tem tanta segurança, pode fazer de meia em meia receita. Não precisa necessariamente fazer lá 1 quilo de massa. Aqui, pessoal, nós temos a nossa massa. Ela ficou 20 minutinhos batendo, sovando, na verdade. Vamos ver se ela chegou. Eu até troquei a minha batedeira de lugar. Vamos ver se ela chegou ao ponto de véu. Ainda não, ó. Ela tá rasgando. Então, nós vamos precisar sovar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, eu coloquei a minha massa na bancada. Então, nós vamos só dar uma sovadinha nela. Vou mostrar pra vocês como que a gente sova a massa. Não é socando, esbravejando, fazendo com força. O segredo é a técnica da sova. Então, o que que nós vamos fazer? Sovar ela
em movimentos até circulares. Nós vamos virar, deixa eu só abaixar aqui para vocês verem melhor. Aqui, sova, dobra, estica. Um conselho, para quem for fazer na mão, começa fazendo com meio quilo, porque a massa, ela fica bem pesada para vocês soldarem. Então, vamos lá. Aqui, estica, enrolou, estica, e assim, seguimos o processo. Então, vamos ver se ela chegou ao ponto de véu. Vamos lá. Aqui. Mais um pouquinho, porque ela fica uma massa bem transparente, ó. Ela não pode rasgar. Vamos só mais um pouquinho. Se vocês forem sovar na mão, o negócio não é enchendo, jogando, não tá dando ponto, vou colocando farinha, não consigo, ela tá mole, não. A técnica não é encher de farinha até ela parar de grudar, não. Tem que sovar até ela chegar ao ponto. Foi o mesmo processo na batedeira. Nós acrescentamos só mais um pouquinho de farinha. Mas ela foi batendo até chegar a esse ponto. Lisa, ó. Fica uma massa lisa. Vamos ver se nós chegamos ao ponto de véu. É isso aqui que nós queremos. Ela não pode rasgar esse ponto, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer? Antes de nós colocarmos os nossos recheios, nossas gotas de chocolate, frutas, castanhas, nós vamos deixar ela crescer um pouquinho por uns 20 minutinhos. Nós podemos colocar aqui na travessa da batedeira mesmo. Passei só um tiquinho de óleo, só para ela não grudar. Então, nós vamos deixar essa massa crescer uns 20 minutinhos só. E aí, nós voltamos para rechear. Aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente recheia, divide essa massa. Então, aqui, podemos também cobrir a nossa massa. E daqui a pouquinho, nós voltamos com o resultado. Então, aqui, pessoal, nós voltamos, a nossa massa cresceu 20 minutinhos. Agora, nós vamos rechear, nós vamos colocar as nossas gotinhas de chocolate. Eu, particularmente, prefiro de chocolate, eu não sou muito fã de frutas. Mas vocês podem fazer o panetone de frutas, castanhas, gotas de chocolate. O que a criançada gosta bastante é aquele chocolatinho esticadinho, que ele é chocolate por fora e moranguinho, o recheio de morango por dentro. Também vocês podem colocar picadinho. E no lugar das gotas de chocolate, que fica bem gostoso e vai fascinar aí a criançada. Nós vamos despejar essa massa aqui na nossa bancada. Vamos amassar ela um pouquinho, porque nós vamos tirar um pouco do glúten. E ela precisa crescer novamente aí após o nosso recheio. Então, aqui, ó, 20 minutos. A nossa massa vai para a bancada. Tá aqui, ó. Linda a nossa massa, gente. Olha isso. Super macia, perfeita. O cheiro aqui tá maravilhoso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos amassar um pouquinho dessa massa. Ela tá bem fofinha, bem crescida. O ideal é que nós
dividimos aí a nossa massa pela metade. Se você for fazer de metade frutas, metade chocolate, enfim, para nós dividirmos aí em partes iguais para ir para nossa forminha. Então, nós vamos abrir um pouquinho, pode abrir com rolo, pode abrir com a mão também, enfim. A proporção de frutas ou chocolate para 1 quilo, né, para essa massa, geralmente aí 3 xícaras ou 250 gramas do chocolate. Eu vou colocar gotas de chocolate meio amargo. De preferência, quando vocês forem fazer, aquele chocolate forneável, que é aquele próprio aí para assamento, aquelas gotas próprias para panetone, para cookies, enfim, porque ela segura mais um pouquinho, ela não derrete completamente, elas são forneáveis. Eu vou colocar um pouco de gotas de chocolate e vou colocar um pouquinho de castanha. Eu comprei castanha do Pará, triturei, então eu vou colocar um pouquinho de castanhas junto com as minhas gotas de chocolate e vou colocar umas raspinhas de laranja também. Olha essa massa, que linda que ela ficou. Linda, né, gente? Maravilhosa. Então, primeiro eu vou colocar as raspinhas de laranja para dar uma saborizada. Ela fica bem gostosa, massas. Nós podemos voltar aí recheando, né? Se vocês quiserem, nós gravamos outra aula e fazemos um recheio de mousse de leite ninho. Maravilhoso. Vocês vão arrasar nesse Natal. Então, nossas gotinhas de chocolate. Essa minha é meio amarga. Então, nós espalhamos. Não pode colocar muita também. A gente fala, vamos colocar bastante chocolate para ficar bem recheado. Só que quanto mais a gente coloca, a nossa massa, ela pesa na hora de assar. Então, ela demora para assar, não assa por completo, ela fica um pouquinho mais pesadinha. Então, procurem colocar aí a proporção certa. Então, aqui nós colocamos, aqui eu tinha 150 gramas de gotinhas de chocolate, mas o ideal seria 250 gramas. 3 xícaras aí de gotas, porque o chocolate ele é pesadinho. E aqui eu tenho as minhas castanhas do Pará triturada. Então, vou colocar para ficar aquela massa bem gostosa, bem crocante. Vocês podem colocar, que fica gostoso também para quem gosta, damasco. Fica muito bom. Pode pôr damasco com essas raspas de laranja e nozes, castanha do Pará, fica deliciosa. Acho que vou colocar mais umas raspinhas de laranja. Chocolate com laranja harmoniza bem. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pesar a nossa massa e dividir aí em partes iguais. Eu vou colocar, essa receita ela rende aí aproximadamente 4 de 500 gramas. Eu vou colocar em 2 forminhas de 500 gramas e vou dividir as outras 500 gramas, né, a outra parte da massa, na forminha de 250. Ficar por completo na massa, nós procuramos assim, enrolar a nossa massa. Vamos enrolando. Uma massa bem pesada. Nós utilizamos 1 quilo de farinha. Nós vamos pesar no final para vocês verem a quantidade de massa que rendeu. Então, aqui nós vamos mexer bem para misturar no nosso chocolate.
Aqui nós temos a nossa massa bem fofinha. Aqui, ó, uma massa linda, gente. Olha isso, macia. O cheiro tá maravilhoso. Nós vamos pesar aqui só para vocês verem a quantidade de massa. Eu tô com uma balancinha pequenininha. Deu 2.300 aproximadamente. Então, rende bem. Quem vai fazer para vender, fazer os minis panetone, rende bem. Então, agora nós vamos dividir essa massa e vamos colocar nas nossas forminhas. Então, aqui nós vamos dividir. Aí, nós colocaremos agora nas nossas forminhas e deixamos ela crescer aí. O ideal, aproximadamente aí, dependendo do nosso ambiente climático, uns 40 minutos dela crescer até a borda, deixando aí mais ou menos um dedinho antes da borda, que ela vai crescer. Senão ela cresce muito, passa demais da nossa forminha. Faltando um dedinho, nós já podemos colocar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente aí 35 minutos, 40, dependendo da temperatura do seu forno. Então, vamos pegar aqui metade da massa. Um 300 aqui, um e 100, quase igual. Então, vamos dividir aqui agora essa massa na nossa forminha. 580. Deu 600, nós vamos tirando, aí, 580. Nós vamos bolear. A massa tá rasgando da fermentação do processo. Então, ela tá super fofinha. Então, nós vamos bolear. Vamos colocar na nossa forminha de 500 gramas. Dá uma apertadinha. Nossa massa tá aqui, tá crescendo. Aqui. Dividir nas forminhas de 250 gramas. Então, vamos dividir aqui em 4. Então, pessoal, essa nossa receita aqui, já colocamos na forminha. Ela nos rendeu, renderia aí aproximadamente 4 panetones de 500 gramas. Como eu dividi, para mostrar aqui para vocês, ela me rendeu 2 de 500, 4 de 250 e um mini de 100 gramas. Esse mini aqui é perfeito para vocês fazerem de lembrancinha. Dá para vocês lucrarem bem no Natal. Então, 2 de 250, 2 de 500, 4 de 250 e um de 100. Ou, se vocês quiserem fazer pequeno, ele rende aí mais ou menos uns 8, 9 panetones de 250 gramas. Aí, depois, vocês podem rechear e precificar. Nós vamos deixar ele aqui crescer
durar aproximadamente aí 40 minutos. Hoje o nosso clima tá bem quente, então eu tô colocando na forminha aqui, ele já tá crescendo. Então, daqui a pouco eu volto com o resultado e aí eu mostro pra vocês qual o processo que nós vamos fazer para levar ele ao forno. Então, vocês podem deixar ele descoberto. Eu prefiro deixar ele coberto, porque aí ele abafa e aí ele cresce um pouquinho mais rápido, que ele gosta aí do ambiente mais quentinho. Então, eu vou deixar ele aqui. Procurem não bater a forminha, pra gente não prejudicar esse nosso processo de fermentação, que ele está em processo de fermentação, tá crescendo. Então, eu vou colocar um paninho aqui em cima e deixar ele crescer. Daqui a pouco a gente volta para levar ao forno. Olá, pessoal! Então, nós voltamos com os nossos panetones crescidos. Passaram 40 minutos e olha aqui a belezinha que ficou o nosso panetone. Olha como cresceu. Hoje o tempo favoreceu um pouquinho porque tá bastante calor. O de 250 aqui, ó, ele cresceu um pouquinho mais. E o nosso mini, gente, o nosso mini panetone de 100 gramas também cresceu bastante. O que nós vamos fazer? O nosso forno já está ali pré-aquecendo, 180 graus. Em cima de cada um deles, nós vamos fazer um cortezinho, um X, e vamos colocar uma colherinha, um pedacinho só de manteiga ou margarina. Por quê? Ele vai absorver e manter a umidade, vai deixar o nosso panetone mais úmido, mais molhadinho. E o porquê fazer o cortezinho? Para ele, quando entrar em processo, né, de crescimento, de cocção, de assamento, ele vai crescer por igual, não vai ficar um lado mais alto do que o outro, tá? Olha, gente, esse aqui, como tá lindo, todo furadinho. Isso é sinal da sova, é sinal de que o nosso fermento estava fresco, de boa qualidade. Tudo isso é resultado dos processos, da forma que nós trabalhamos, tá? Uma faquinha de ponta fininha. Então, nós vamos fazer um xizinho em cima do nosso panetone, dos panetones. Assim, gente, mais nada. É bem sutil, tá? É bem de levinho. Não vão pegar e enfiar a faca, não. É só um cortezinho. Aqui, todos eles. Gente, tá um cheiro aqui maravilhoso. Pena que vocês não sentem. A hora que a gente coloca esses panetones pra assar, a casa fica tão perfumada, fica uma delícia. Então, nós vamos colocar um pouquinho de manteiga em cima de cada um deles. Aqui eu tô usando uma manteiga mesmo, só uma colherzinha assim, uma pontinha, bem no meio da nossa massa, assim. E quando ele assar, a manteiga vai derretendo e vai absorvendo na massa. Muito cuidado para manusear o nosso panetone agora, porque ele cresceu, ele desenvolveu ali o glúten, então ele tá bem, ele tá com bastante ar. Então, se a gente ficar batendo muito, corre o risco dele murchar, né? Dele perder o ar. Então, nós vamos levar ao forno por aproximadamente aí 35 graus. Algumas pessoas passam gema em cima, mas não tem necessidade. É mais para deixar ele douradinho, para quem gosta, mas não é necessário. Então, nós vamos levar ao forno
35, 40 minutos, dependendo aí da temperatura do seu forno, para saber se ele tá assado. Ele vai estar mais coradinho, pegamos um palitinho, eu costumo pegar um palitinho de churrasco, espetou, saiu seco, ele tá assado. Vamos colocar numa assadeira. Quando vocês fazem de quantidade, na hora de levar ao forno, quando colocar na assadeira, não coloca muito próximo. Por quê? Precisa circular o ar entre eles, porque se eles ficam muito juntinhos, o ar não circula, então demora mais para assar, enfim. Então, deixe ele bem espaçado. Então, vamos colocar os nossos panetones. Aqui, nessa forma, eu vou colocar os dois grandes, de 500 gramas, e o de 250. Aqui, gente, olha que lindo! Perfeito, né? E na outra forma, nós vamos colocar os pequenos. Nessa forma menor, nós vamos colocar os pequenos. Procurem colocar em forma baixa, como eu falei, o ar ele precisa circular dentro do forno. Então, numa forma mais baixa. Então, vamos colocar os demais e o nosso pititiquinho. Gente, eu sou apaixonada por esses mini panetones. No Natal passado, eu produzi muito, acho que uns 500 panetone desse mini de lembrancinha. Então, aproveitem. É um ótimo momento de vocês fazerem uma rendinha extra. Então, aqui, os minis panetones. Lindos, né, gente? Maravilhoso. Vamos para o forno. Daqui a pouco a gente volta com o resultado. Fique aí, que nós vamos degustar. Na verdade, nós não. Eu vou degustar o panetone. Vou cortar aqui pra vocês e vocês vão ver a textura, a maciez desse produto maravilhoso. Gente, daqui a pouquinho eu volto. Olá, pessoal! Voltamos com os nossos panetones assados. Foram 35 minutos em forno pré-aquecido, 180 graus. Estou aqui com eles assadinho, cheirosos, quentinho, maravilhoso. Eu vou cortar para vocês verem a textura da massa, para vocês verem que ele ficou bem fofinho. Tá aqui, pessoal, olha isso. Olha a belezura. Ficou perfeito, né, gente? Vamos falar? Panetone é tudo de bom. Eu vou cortar um pequenininho aqui de 250. Aqui estão os de 500 gramas. Os 4 de 250. Olha aqui, ficaram lindos. E o pititiquinho de 100 gramas, que eu falei pra vocês, eu amo esse pequenininho, ele é maravilhoso, ele é lindo, perfeito para vocês fazerem aí as lembrancinhas de Natal. Que é a coisa mais fofinha, gente, merece, né? Olha isso. Vamos cortar? E tá bem quente, acabou de sair do forno. Quando vocês retirarem do forno, o ideal é deixar resfriar em cima de uma gradinha, ou tira de dentro da assadeira onde vocês colocaram, deixa na grade do fogão. Pra quê? Porque ele precisa respirar, ele precisa resfriar por completo. Nas grandes empresas, quem trabalha com grande escala aí de produção, eles deixam o panetone resfriar de ponta cabeça, eles ficam todos penduradinhos. Eles enfiam o palitinho aqui e eles resfriam assim, para ele resfriar por completo. Por isso que o ideal é deixar ele resfriar
em cima de uma gradinha, assim. Quem não tem a gradinha do fogão também faz o mesmo efeito, tá? Então, vamos cortar o nosso panetone. Como eu assei em 2 fornos, um acabou ficando mais douradinho que o outro, mas o resultado é o mesmo. As gotinhas de chocolate estão até caindo aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Maravilhoso. Eu vou afastar um pouquinho pra cá, pra vocês verem o corte. Aqui, ó. Vamos cortar esse pequenininho aqui. Deixa eu abaixar a câmera pra vocês verem, pra ficar melhor. Aqui, ó. Gente, estão escutando, né? Olha isso aqui. Meu panetone ele ficou com pouco chocolate, porque eu tinha pouco chocolate aqui em casa hoje para produção. Mas olha isso. Eles ficam lindos. Pena que tava com pouco chocolate. Mas olha essa massa, gente. Olha isso. Fofíssima. Eu não vou conseguir provar agora, né? Porque ele tá quente. Tá quente demais. Acabou de sair do forno. Então, deixa eu cortar aqui. Eu gosto de comer assim, quentinho. Com uma manteiguinha. Fica delicioso. Gente, olha. Queria que vocês estivessem sentindo o cheiro que eu tô sentindo. Vocês estão vendo, né? A fumacinha. Eu vou passar uma manteiguinha aqui, que eu gosto de comer com manteiga. Na próxima aula, nós vamos voltar com um recheio, com uma decoração. Nós vamos fazer um recheio de mousse de leite ninho. Prazo, nós utilizamos aí o anti-mofo, como eu falei para vocês na aula. O anti-mofo, ele vai preservar o seu produto aí, caso você vá fazer produções para vender, evitar que ele mofe aí por uns 10 dias, pra gente não entregar o nosso produto, o nosso presente aí mofado. Ele vai ressecar um pouquinho sim, porque é um produto artesanal, ele não contém conservantes, tá? O único que nós utilizamos aqui é o antimofo. O que vai manter a umidade é a glicerina que nós utilizamos e o nosso emulsificante, que ele vai manter o nosso panetone mais fofinho, mais úmido, a nossa manteiguinha que nós colocamos em cima, tá? Então, validade aí, 20 dias, espera resfriar bem, colocamos naqueles saquinhos e deixamos bem lacradinhos, tá? Aqui ele resfriou um pouquinho, enquanto eu tava falando, ele tava resfriando. Gente, olha isso, ele fica lindo. Olha a lateral. Lindo, né, gente? Lindo, ó. Cheiroso. Aqui a gente dá pra ver as castanhas, castanha do Pará. Gente, nós colocamos raspa de laranja. As raspinhas de laranja, junto com a essência de panetone, ela dá aquele saborzinho cítrico bem gostoso. Quem gosta pode também misturar as raspinhas de laranja com raspinhas de limão. Pode colocar também as raspinhas do limão siciliano, que fica delicioso. Para quem não gosta da essência de panetone, tá?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Pratiquem essa receita, façam. Comente com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp, manda fotinho e aí nós comentamos na próxima aula. Gente, grande beijo e até a próxima!